As autoridades civis, avançando na sua responsabilidade, roubam a glória de Deus. E de outro lado, tomam a responsabilidade que são dos crentes e não do Estado. A gente não deve delegar aquilo que é nosso dever para o Estado. Essa é o nosso resumo. Uma leitura bíblica bastante oportuna é a de Mateus 28, a partir do versículo 18, que é a grande comissão. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nós lembramos da grande comissão simplesmente numa questão de trazer membros para a igreja, né? A questão de evangelizar e acrescentar os membros da igreja. Mas esquecemos o que o Senhor Jesus diz, que toda autoridade foi dada a Ele, nos céus e Muito bem, nos céus e na terra. Então, todos os domínios, todo o governo, o terreno, eles estão submissos ao Deus Altíssimo, ao Senhor Jesus Cristo, que é Rei eterno, tanto nos céus como na terra. Parece que está dando alguma coisa, um zunido, né, no som. Muito bem. Então, o nosso dever enquanto cristãos, aqueles que militam a causa do Senhor Jesus, é evangelizar a fim de que em toda a nossa sociedade seja abençoada, uma vez que nós os ensinamos a guardar as leis do Senhor, tudo aquilo que Ele foi nos concedido para obedecê-lo, para guardar, para perseverar na doutrina. Então, assim devemos proceder. Muito bem. Nós então trabalhamos a respeito da mentira do Estado laico, né, que é uma perversão que faz com que crentes fracos na fé neguem a sua fé, uma vez que já estão ou por fraqueza, por falta de entendimento. E eu falo isso começando de mim mesmo, né, que já caí nessa arapuca, né? Que é como que nós podemos separar a nossa fé da nossa vida, do nosso trabalho, nas repartições públicas. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, uma vez que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, é Rei soberano em todos os domínios da terra. Muito bem. Vimos que, inclusive, a nossa Constituição Federal, que é muito mal feita, ela é cheia de aspectos anticristãos, antibíblicos, uma vez que coloca na figura do Estado protetor de toda a civilização. E isso não é bíblico, meus irmãos. A nossa Constituição Federal, ela é recheado de aspectos pecaminosos. Mas tem alguns lampejos, que é o direito à vida, a liberdade, e nessa liberdade, no artigo 5º, incisos 6º, 7º, 8º e 9º, nós temos a liberdade de expressarmos a nossa fé. Expressarmos a nossa religião, que é a única, né? Não há outra religião verdadeira, uma vez que há um único Deus. E assim nós confessamos. Então, até essa questão do Estado laico é uma mentira também, porque ela coloca em pé de igualdade várias outras seitas conosco, não é verdade? Olha, tem que respeitar os católicos, olha, tem que respeitar os umbandistas,
De fato, devemos respeitá-los, mas não entendemos que eles são religião, uma vez que a única religião verdadeira é aquela que professa o Deus verdadeiro. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como diz Apocalipse 19:16, na coxa direita de Jesus Cristo está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Somente a Ele nós rendemos a nossa adoração. Somente a Ele professamos como Deus verdadeiro. Então nós vamos pensando, como então atuar frente a uma Constituição Federal que é recheada de aspectos pecaminosos? As Escrituras então nos ensinam, 1 Coríntios, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei-a tudo para a glória de Deus. Então, como pensarmos Estado laico, Estado em que tem locais que a gente deve agir de modo neutro, uma vez que quer façamos qualquer coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Não há essa liberdade na Bíblia, meus irmãos, para sermos neutro. Uma vez que, sendo neutro, estamos negando o Deus Altíssimo. Que isso fique claro aos nossos corações. E também vimos Marcos 12:17, que diz: o Senhor Jesus dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Muitos utilizam deste texto para dizer a respeito da neutralidade da fé, o que é uma mentira. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, o Deus homem, o Deus encarnado, está se referindo à pergunta que lhe foi feita, se os fariseus, os saduceus que estavam ali, deveriam ou não pagar impostos. É isso. Então o Senhor Jesus responde: é lícito pagar impostos, uma vez que o César, que era o soberano terreno daquela época, a autoridade civil daquela época, foi instituída por Deus. O César só esteve lá porque o Senhor, nosso Deus, assim permitiu. Caso contrário, ele não estaria. Embora tenha sido um imperador ímpio, vários imperadores ímpios, mas foi no governo dele que a cristandade cresceu, a igreja se estabeleceu. Então vemos que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é soberano, não importa quem seja a autoridade, Ele é soberano, Ele permite que essa autoridade esteja lá. Se for uma autoridade ímpia, injusta, Ele está querendo nos dizer alguma coisa, fazendo com que a igreja sofra para que a igreja busque a Ele, e também deixando a humanidade ao seu deleite, aos seus desejos da carne que levam à morte. É por isso que o Senhor Deus muitas vezes permite autoridades civis ímpias, mas não é concedida à igreja ser submissa totalmente a essas autoridades. Antes, como a palavra nos diz, devemos ser submissos a Deus, porque devemos dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Toda a nossa vida, todos os aspectos da criação pertencem a Deus. César pertence a Deus porque Ele o constituiu como autoridade civil naquele tempo. Então César também prestará contas ao Senhor nosso Deus. Muito bem, sigamos então, porque aqui eu só estou repassando, né? As autoridades civis então são servas do Deus Altíssimo. Muito bem. Os crentes da Bíblia se posicionaram com respeito e sabedoria diante das autoridades civis. Então nós vimos Daniel 4:17, Daniel 4:27, que ele foi chamado ao rei, e ele agiu de forma neutra? De forma alguma. Ele agiu conforme o Senhor lhe ordenara. Então, meus irmãos, temos muitos de nós que temos acesso às autoridades civis. Até mesmo alguns são autoridades civis. Como que nós procedemos, então, diante das autoridades civis?
Espero que não de forma neutra, mas espero que sim, glorificando ao Senhor, agindo em prol da sua santa igreja, agindo em prol da pureza da nossa sociedade, mediante a lei do Senhor nosso Deus. Aqueles que agem com neutralidade estão negando o Senhor. Aqueles que agem passando pano para a autoridade civil estão negando o Senhor nosso Deus. Aqueles que agem a fim de conseguir glória para si, cargos para si, ajuntar glória nesta terra, estão negando o Senhor nosso Deus. Muito bem, nós vemos também Esther, que a igreja do Velho Testamento só permaneceu viva, meus irmãos, porque o Senhor usou Esther para desobedecer a lei daquela época. Ela desobedeceu uma lei, ela não poderia chegar diante do rei sem ser chamada. Ela desobedeceu porque é melhor agradar a Deus do que aos homens. E então a igreja prosperou, mesmo em tempos em que o imperador era ímpio e eles estavam em um território ímpio. Muito bem. As autoridades civis, segundo a palavra de Deus, nós lemos daí Romanos 13, de 1 a 8. Apenas também retomando, todo homem está sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Depois diz, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Muito bem, aqui nós temos então a definição bíblica para o que a autoridade civil deve fazer. Ela deve ministrar a justiça, porque é para isso que ela é constituída por Deus, para ministrar a justiça, honrar o bem, elogiar o bem e punir severamente o mal, porque o Senhor concedeu a ela o poder da espada. Assim como a igreja, o Senhor concede o poder das chaves. Como diz em Mateus 18, ao falar da disciplina bíblica, a igreja deve agir com a disciplina eclesiástica, porque ela tem as chaves, foi lhe dada as chaves para ligar o céu à terra. Então nós disciplinamos conforme a palavra de Deus e pregamos o evangelho a fim de ligar o reino dos céus nesta terra, uma vez que o Senhor Jesus é Senhor dos céus e Senhor da terra. Então, a autoridade civil só cabe o que? O poder da espada, agir com justiça, nada mais, nada mais. Eu estou citando isso porque nós entraremos na questão da assistência social, e assistência social nós veremos que não é função do Estado. A saúde não é função do Estado. A educação não é função do Estado. Empreender em empresas como petrolíferas, correios, não é função do Estado, segundo a Bíblia. Muito bem. Então vivemos num Estado cheio de interesses pecaminosos. Cheio de interesses pecaminosos, meus irmãos. E o que faremos? Primeiro, estudar a palavra de Deus, né? Muito bem, é o que estamos fazendo. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Graças a Deus que nós temos ainda essa liberdade de meditarmos na palavra de Deus. Muito bem. 1 Pedro 2, 13 a 17 também reforça, né? O que nós devemos fazer. Nós devemos honrar o rei, mas não obedecê-lo cegamente, porque só há um Deus, o qual subsiste na pessoa do Pai, do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Muito bem. Daí eu fiz algumas perguntas, né? Queridos irmãos, devemos então seguir as autoridades civis cegamente?
Muito bem, meus irmãos. Nossos irmãos Paulo e Pedro, os quais nos ensinaram a respeito de honrar o rei, honrar as autoridades, mas eles foram mortos por saberem que é melhor servir o Senhor do que tais autoridades. Eles e muitos crentes do passado do Velho Testamento, Novo Testamento, no período da Idade Antiga, no período da Reforma. Atualmente, quantos cristãos nós não vemos padecendo porque é melhor temer ao Senhor do que a homens? Muito bem. Então nós honraremos e obedeceremos às autoridades civis quando elas agem com justiça e legitimidade perante a palavra de Deus. Perante a palavra de Deus. É claro, meus irmãos, que nós não temos na Bíblia autoridade para agir de forma revolucionária. É por isso que o próprio Senhor Jesus nos diz que devemos pagar os impostos. Então, sonegar impostos para dizer que está se rebelando à autoridade civil é pecado, é pecado. O Senhor não compartilha de impostos injustos. Então, estes montes de impostos que recaem sobre nós, principalmente os mais necessitados, os que mais sofrem com impostos, porque nós temos impostos diretos e indiretos, mas ainda assim não é dessa forma, sonegando impostos, que nós obedeceremos ao Senhor, de forma alguma. Nós pagaremos nossos tributos, mas nós buscaremos justiça mediante a pregação do Evangelho. E é claro, mediante a pregação do Evangelho, a meditação, nós então devemos colocar pessoas que pensem conforme o Evangelho, Então estamos seguindo aí, né? Muito bem, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Jaime, que ele queria fazer uma pergunta na aula passada e como estávamos com tempo curto, eu não deixei, né? Pode proceder. O senhor perdeu então o fio da meada. Me desculpe, viu, irmão? Muito bem, mas caso o senhor lembre, por favor. Ok, obrigado, irmão. Segunda pergunta. O governo tem a legitimidade para ser dono de empresas, atuar ativamente nas transações econômicas? Sim ou não? Perfeito. No seu entendimento e no entendimento bíblico. Ok? Uma vez que a autoridade civil é constituída para promover a justiça, a segurança da população, então dar liberdade para que a igreja prospere, É para isso que a autoridade civil serve, para mais nem para menos. Então ela não deve ser dona de empresas, nem atuar ativamente em transações econômicas. Mas, Lucas, você pode colocar ali, fazendo favor, que agora nós já estamos entrando em outras esferas, né? Mas ela deve, então, cuidar da justiça nessas transações. Isso é lícito. A autoridade civil atuar. Por quê? A fim de impedir que hajam fraudes, que hajam a opressão dos mais poderosos aos mais necessitados, a fim de que não haja questões como cartelismo, a fim de que não haja monopólios. Embora, meus irmãos, na nossa realidade brasileira, o próprio Estado tem monopólios. Na verdade, o Correio é a nossa única empresa de cartas. Então, o próprio monopólio, o próprio Estado faz aquilo que ele deveria não fazer. Quem são os institutos, por exemplo, que cuidam de energia, de água? São todos estatais, meus irmãos, todos estatais.
Mas o Estado deveria proteger essas questões, a fim de não gerar monopólios, a fim de não gerar grandes grupos com interesses escusos, né, com interesses pecaminosos. Muito bem. Nós vemos que isso é fruto da própria igreja, que não prestou atenção ou melhor, não prestou atenção não, preferiu desobedecer ao Senhor. Nós vemos em 1 Samuel 8, 10 a 19, que Israel pede um rei para si. E não é ilícito que Israel pedisse um rei, uma autoridade civil, mas o Senhor, que vê os nossos corações, entendeu que o interesse de Israel era estar compartilhando das outras nações que eram pagãs, pecaminosas, e tinham o seu rei como um ídolo, como alguém para se colocar todas as esperanças nele. Então, nós lemos 1 Samuel 8, 10, 19, o que o Senhor fala, quando a igreja coloca ou pede uma autoridade civil que vai ser ímpia ou por motivos errôneos para colocar a esperança que é somente de Deus, coloca em homens. Então, referiu Samuel a todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei e disse: será o direito do rei que houver de reinar sobre vós, ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço de seus carros, como seus cavaleiros, para que corram diante dele. Porá uns para capitães, 1000 capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos, ceifarem as suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra, aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, dará aos seus servidores. As vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimará, para dar seus ofícios aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, vossas servas, vossos melhores jovens, vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Muito bem, diz toda esta consequência da impiedade da própria igreja. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel, disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Meus irmãos, que nós possamos nos arrepender quando nós procedemos da mesma forma que a igreja do Antigo Testamento, a Israel, né? Que nós possamos agora, meditando sobre a palavra do Senhor, sobre os deveres da igreja, sobre os deveres do Estado, então perseverarmos naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Neste momento que temos de assentir ou afirmar aqueles que têm condições de obter, né, serem investidos da autoridade civil, e hajamos então mediante a palavra de Deus, e não mediante o seu interesse próprio, e não mediante os seus desejos, não mediante uma ideologia pecaminosa, diga-se de passagem, mas mediante a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: não furtarás, Êxodo 20, 15. Esse não furtarás, como nós aprendemos nos estudos do breve catecismo, ele é muito amplo. Ele diz respeito à propriedade privada, ele diz respeito ao nosso direito de trabalharmos e pelo esforço das nossas mãos granjear o nosso pão. E diz respeito então de que as autoridades civis devem proceder para que furtos, para que roubos não sejam feitos. Infelizmente, a nossa história recente tem mostrado que é exatamente o contrário, o que os estados estão feitos. E, meus irmãos, não se enganem. O estado que nós vivemos atualmente, ele é propício para a corrupção. Ele é propício para a corrupção. Eu sou um servidor público e posso ver
no nosso estado, nas formas que são feitas as licitações, os procedimentos, as demoras, os dinheiros que vêm carimbados de cima para baixo, a forma como é utilizado os impostos, são propícios para a corrupção, para o furto. A forma que alguns têm informações privilegiadas e outros não, são furtos, estão roubando da igreja, roubando de toda a sociedade. Muito bem. Então, eu parei aqui. Em 1990, a América, como diz um autor chamado Morecraft, a América é menos saudável, os Estados Unidos, visto que o Estado tem tentado controlar e melhorar a saúde. O mesmo é verdade quanto à educação. A Bíblia deixa claro que é responsabilidade dos pais, Deuteronômio 6,7, com assistência da igreja, Mateus 28,18, educar seus filhos. Em nenhum lugar na Bíblia, Deus atribui ao governo civil autoridade ou competência para fornecer uma educação geral aos seus cidadãos. Agora sim, o Antigo Testamento atribui ao governo civil o dever de educar seus cidadãos nas exigências, proibições e sanções específicas da lei civil. O governo civil deveria deixar bem claro o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é mal, conforme a lei do nosso Senhor, conforme a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós temos um exemplo, o rei Josafá, depois vocês podem procurar, segundo a Crônicas, o rei Josafá entendeu que uma cidadania bem formada em sua constituição e fundação pactual era uma cidadania forte, não facilmente influenciada ou intimidada. Desde que o governo civil se envolveu numa tentativa de fornecer e controlar a educação, os norte-americanos, os estadunidenses, têm se tornado mais ignorantes, mal educados e letrados. Então, meus irmãos, quando o Estado atua em áreas que não são legítimas, toda a sociedade padece. Muito embora nós estamos em uma situação tão pecaminosa, a Igreja do Senhor, que deveria ser a consciência da sociedade, a consciência do Estado, está tão apagada que nós queremos que o Estado faça coisas para nós, não queremos? Quem é que não quer atenção à saúde? Quem é que não quer escolas gratuitas, faculdades gratuitas? Quem é que não quer uma assistência social estatal? Quem é que não quer? Nós deveríamos não querer. A igreja não deve. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que se nós façamos uso destes instrumentos públicos, nós estejamos pecando, uma vez que o Estado está de tal forma aparelhado que tem coisas que nós mesmos não podemos fazer, né? Se você for procurar algumas vacinas, vai ser só o Estado que libera, para você ver o domínio que ele tem sobre cada um de nós, e onde caímos em pecado, né? A educação pública, é claro, tem momentos que só tem educação pública, e a gente só vai ter dinheiro ou condições de colocar na educação pública, vamos dizer assim. Mas você pode escolher os professores? Você pode escolher o que os professores ensinam? Não pode. Não poderão. Então temos que pensar sobre isso e orarmos ao Senhor, né? A palavra diz que devemos orar ao Senhor, pedindo sabedoria. Oi. Sim, nada disso é gratuito.
O Estado... Exatamente. Se esse dinheiro dos impostos permanecessem com os cidadãos, eles poderiam, então, ter mais liberdade para escolher o serviço a ser utilizado, né? Perfeito. É perfeitamente isso. Isso é bíblico e devemos, então, como igreja, orar para que nós possamos caminhar nessa direção, o quanto for possível. O Senhor é soberano e, se Ele quiser, nós caminharemos, então, de forma que o Seu nome seja honrado na sociedade, o Seu nome seja glorificado perante as autoridades civis. Mas também, se o Senhor quiser, nós teremos governos ímpios e a igreja continuará marchando e perseverando na palavra de Deus. Muito bem. Eu trouxe alguns textos aqui, como Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ele diz isso à primeira família instituída. Então, este é um dever da família, trabalhar, juntar dinheiro e então ter a sua própria subsistência, dominar a terra. A igreja, então, deve proceder de forma que toda a população possa prosperar neste caminho. Quando o Estado intervém, ele rouba Gênesis 1, 28, fazendo isso por nós. Primeira Tessalonicenses 4, 11, 12, diz o seguinte: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais precisar. A palavra do Senhor nos ensina a trabalharmos com as próprias mãos, a não roubar, não cobiçar o que é do outro. Com isso corremos sérios riscos quando os governantes, inclusive com apreço popular, decidem igualar as pessoas, atuando nas diversas áreas de serviços como correios, empresas de petróleo, bancos, empreendimentos diversos, serviços ditos essenciais como saúde, educação e assistência social. Muito bem. Alguma pergunta até aí? Claro. Olha, em 2 Pedro, agora eu não me lembro direito, mas o Senhor, por boca de Pedro, ministra que aqueles que têm vocação para a vida civil devem buscar exercê-la, e com sabedoria e glorificando ao Senhor, uma vez que, na verdade, o Estado não é laico. O Estado deve agir submisso à lei do Senhor.
Então devemos ter pessoas que tenha na sua mente, no seu coração, toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Então devemos sim orar para que nossos filhos, para que aqueles que assim se disponham, estudem e orem, cresçam na palavra do Senhor e possam aplicá-la às áreas que o Senhor o vocacionou. Então, sim, e é exatamente isso. Eu contei aqui na aula passada que eu também caí e saí um esquerdista da faculdade, né? Já votei em partido de esquerda e me arrependo profundamente, me entristeço, mas o Senhor nos concede o arrependimento e nos dá a graça de aprender na palavra dele, sermos por ele consolados. Então, aquilo que nós temos, eu como servidor público, não é que eu vou sair agora do serviço público, mas naquilo que me der agora de atuar, mediante eu tenho, por exemplo, um caminho próximo à secretária de assistência social. O que eu puder fazer, mediante a palavra do Senhor, a conselhos e orientações, eu devo fazer. Assim proceder, mediante a palavra, e não de forma neutra, porque essa também é uma coisa que foi colocada na igreja. Na política ou no nosso exercício profissional, não falamos em igreja, não falamos em palavra de Deus. Ali a gente fala de negócios, fala, sei lá, mas todo negócio, toda política é mediante a palavra de Deus. E não só ficar colocando quadrinhos de versículos, não é isso. Não é isso agora, vamos colocar versículo aqui, vamos colocar uma cruzinha ali, não é isso não, tá bom, meus irmãos? É procedermos mediante a palavra de Deus. Perfeito. É o que nós estamos pensando a respeito da palavra de Deus. Não é agora que nós vamos parar de usar esses serviços. Por quê? Esses serviços se estabeleceram de tal forma que não temos como fugir. Não tem como não usar o correio, não tem como beber água, a não ser que você cava seu próprio poço. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas é a partir de agora buscarmos ter uma confissão. A Bíblia nos ensina que o governo ele deve ser confessional, assim como a igreja é confessional. O que nós confessamos? O Senhor nosso Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nele que nós dependemos, a fim de que Ele nos dê força e nos garanta o modo de subsistência. Então nós devemos proceder assim e buscar orar para as nossas autoridades e votar em conformidade com a palavra de Deus. É nesse sentido que nós vamos fazer. Uma coisa eu vou acelerar, mas eu já vou passar para você, tá? João Calvino, que é o grande reformador, e que daí, depois de tantos anos, a Igreja Católica pervertendo toda a relação entre Igreja e Estado, Calvino então faz as suas Institutas, que é todo um comentário da religião cristã. E adivinha para quem ele encaminha as suas Institutas? Para quem que ele encaminha? Oi? Quase, é um rei, mas o rei da França, Francisco I. Por que ele faz isso? Não por isso, mas ele é uma autoridade civil. E porque o João Calvino acreditava e ele cria na palavra de Deus, que os reis da terra governarão mediante a palavra de Deus. Ele cria que em Jesus foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. É por isso que ele encaminha para uma autoridade civil, crendo que ele encaminhando para eles se converterão e atuarão mediante a palavra de Deus. Meus irmãos, a nossa igreja já emitiu alguma notificação
ao nosso município? Precisamos pensar nisso. Nós somos uma igreja confessional e se o município estiver fazendo algo que desagrade a Deus, devemos, com fundamento e respeito, enviar cartas ao nosso município, ao nosso estado e ao nosso governo federal. Pensemos sobre isso, meus irmãos. Muitas vezes nós confessamos a realeza do Senhor Jesus Cristo, mas não vivemos de conformidade com essa realeza. Então, Alex, é nesse sentido que nós devemos proceder, confessando com a nossa boca e nosso coração que nós dependemos, sobretudo, do Senhor Jesus Cristo. E nós buscaremos andar em conformidade com o que Ele nos ensina, buscando que o Estado, nosso Estado, no município, o Estado e o governo federal possam agir de conformidade com a lei de Deus. Não será fácil, porque é o que o presbítero Sidney disse, essa tradição de Estado, dessa forma, vem de muito tempo, vem de 30 anos pelo menos, desde os governos de esquerda, né? Desde o governo militar, ele já comprava empresas, já não atuava em conformidade com a palavra. Mas isso se aprofundou nos governos de esquerda, né? Júnior? Tá funcionando. O ponto da Alex é muito interessante. Fora do Brasil, por exemplo, né, tem um pessoal, principalmente que vai mais para a área da medicina, enfermagem, eles falam que o SUS é importante porque tem gente que não tem acesso. Mas fora do Brasil, hospitais tipo batistas, hospitais presbiterianos, eles fazem apoio principalmente a gestantes, tratamento, eles fazem de graça quando a pessoa, principalmente de fora, apresenta passaporte, apresenta algum registro de trabalho, e ainda assim o dinheiro que ele não tem, não dá para pagar o tratamento que ele precisa. Hospitais, por exemplo, presbiterianos, uma amiga minha fez ali a cesárea dela, fez todo o acompanhamento de graça, porque ela apresentou lá o registro dela, o passaporte e tudo, falou, olha, eu até trabalho, mas eu não tenho dinheiro. Os caras falaram, não, vai lá, faz a sua documentação e vai. Então, é a diferença, né? O Estado, ele faz isso mesmo para a gente ficar escorado, para depender dele mesmo. Então, na nossa situação é complicado, mas não é irreversível, não. Eu acho que a igreja, principalmente igrejas que são estruturadas, né? A presbiteriana, a batista, tem outras igrejas também, precisam investir mais nessa questão mesmo, para os esquerdistas ficar bravos, mas a gente tem que desestruturar o Estado mesmo. A gente tem que investir e tem que fazer mesmo. Muito bem colocado. E aí nós já estamos entrando no cenário da assistência social, uma vez que é uma assistência da diaconia, ou as obras da diaconia. As igrejas pensavam, ou as igrejas em quem tem mais liberdade do Estado, elas podem então retomar a sua responsabilidade. Então a igreja funda escolas, a igreja funda hospitais, né? A igreja atua em situações de calamidade. Hoje em dia nós estamos totalmente à parte disso. Faz alguma coisinha, às vezes faz igual o Estado, dá lá cestas básicas, constrói um negócio, né? Mas hoje é tão aparelhado que mesmo se a igreja presbiteriana faz uma escola, por exemplo, ela tem que ser submetida ao MEC. Então é muito complicado essa situação. O nosso Estado está muito realmente numa situação calamitosa, né? Ergueu a mão? Não? Foi mal. Pode falar. Você é psicólogo do município. Você é psicólogo do município. Esse dia eu estava conversando com uma psicóloga e ela disse que ela teve que assinar um documento para uma mulher tirar os seios porque ela queria ser homem. Você faria isso? Então, mediante a palavra de Deus, o que nós confessamos? E eu sou dessa igreja. Assim, eu fiz um voto confessional aqui. Então, não poderia assinar, né?
Mesmo contra a parede, mesmo contra a parede. Esse é o nosso dever, não tem como, né? Com certeza não há como assinar. Até porque... tem como não assinar, né? Tem como não assinar porque você pode recorrer, ainda nós temos essa liberdade de não assinar, mas haverá momentos em que será cada vez mais apertado. Vocês estão vendo aí, né? Essa questão já é um puxado de orelha, né? Um alerta, né? Já é um alerta. Como isso? Como que é obrigado a assinar um determinado documento? Mas não devemos assinar, temos em Deus a licença para desobedecermos. Assim também... Jair, só um pouquinho. Nesse mesmo exemplo que você está falando, você sendo professora, e vinha uma determinação para você chamar as crianças de menines. É a mesma coisa. Você vai chamar ou não? Menines, tá. Mas assim, essa questão da assistência... Você como professora lá. Meus irmãos, eu posso pode fazer esse comentário e depois eu vou seguir aqui para encerrar e daí a gente continua as perguntas, que eu vou entrar dentro da seara da assistência social e obras da diaconia. Pode ser? Acho que só domingo que vem você vai entrar. Que assim, Jair, esse sistema de assistência que o Brasil está hoje é muito bonito, né? Tem ajuda aos pobres, tem tudo, mas ele não se sustenta. Não se sustenta, porque o Jair, por exemplo, o Jair recebe da onde? Da Prefeitura de Sarandi. O dinheiro da Prefeitura de Sarandi vem da onde? Vem do governo. O dinheiro do governo é das empresas. Então, da onde vem o dinheiro? De onde vem o dinheiro? O dinheiro vem do trabalho, gente. E órgão público não gera dinheiro, ele só gasta. Então o Estado, quanto menor ele for, melhor para nós. Quanto maior ele for, vai chegar um momento que não tem geração de riqueza para sustentar esse cavalo. E aí a gente vai pagar a conta. Exatamente. Então, meus irmãos, só um adendo aí. Nós não concordamos nem com o Estado cheio de aparatos, mas também não concordamos com o Estado liberal, uma vez que o Senhor é o rei do Estado. Ele é quem constitui a autoridade. Então, o Estado deve proceder conforme a lei do Senhor, para a glória do Senhor. Mas ele dá realmente a responsabilidade para cada chefe de família cuidar da sua própria família. Nos casos de viúvas, nos casos de pessoas que necessitam, ele nos dá então da obra de misericórdia da igreja, da diaconia. Então é assim que devemos proceder. Olha só, eu acredito que vocês já conheçam mais ou menos como funciona o serviço de assistência social. Hoje ele atua com o CRAS, que entrega os benefícios de assistência social, como cesta básica, benefícios Auxílio Brasil, outras coisas, e o CREAS, que atua nas vulnerabilidades, ou quando existem situações de violência intrafamiliar. Olha só aonde que eles atuam, benefício eventual e transferência de renda. Então, não é mais num momento de socorro que a igreja vai lá, conhece o irmão, sabe qual que é a necessidade que ele está sofrendo e ajuda a fim de que ele possa novamente trabalhar com as suas próprias mãos. Não, é disponibilizar a torto e a direita. Inclusive, eles manifestam o pecado, como a nossa irmã Eunice trouxe, uma vez que a grande maioria daqueles que recebem o Auxílio Brasil são apenas as mulheres e os seus filhos. Ou seja, cadê a estrutura bíblica familiar que é constituída por Deus? Então, auxilia esses homens a não se responsabilizarem, fazem os filhos e fogem de maneira pecaminosa e horrível, e as mulheres ficam à mercê daí dessas atuações do Estado.
que aprendem daí para que se mantenha o próprio Estado, né? Como curral eleitoral e tantas outras coisas. Olha só o CREAS, onde eu trabalho. Pode colocar nos serviços ofertados pelo CREAS. Um pouquinho para frente. Pode passar? Pode passar? Isso. Olha lá, se tiver pessoas em abandono, eles atuam. Adolescentes que estejam em cumprimento de medida socioeducativa, afastamento do convívio familiar, violência física, psicológica, negligência, violência sexual, abuso. Ou seja, esse seria um papel do Estado, mas no sentido de propagar a justiça, punir severamente, meus irmãos, severamente, quem é que cometeu esse ato, esse crime. Seria isso, simplesmente isso. E daí a igreja, ou a sociedade civil, atuar, auxiliando a família, aconselhando a família, evangelizando a família, mostrando em quem realmente ela deve procurar conforto, consolo e esperança. Mas não, hoje em dia as famílias são encaminhadas para o Estado. Essa é dentro uma das minhas atuações que eu devo atuar nesse sentido, mas naquilo que me cabe eu tenho buscado devolver a atuação, essa atuação à família, buscar orientar de forma que a família seja responsabilizada a cuidar dignamente da criança que sofreu abuso, fazer, né, o devido boletim de ocorrência, uma vez que é crime, então deve ser julgado de forma criminal e não de forma a ressocializar. Uma coisa que a assistência social puxou é essa questão de você salvar o criminoso. Pensem bem, antigamente o criminoso devia ser severamente punido, hoje o criminoso deve ser reintegrado à sociedade. Esse é papel do Estado? Não. Qual que é o papel do Estado? Punir severamente. Punir severamente. O Senhor concedeu na sua lei o direito do Estado agir com a espada, inclusive com a morte. Isso é bíblico, meus irmãos. A pena de morte, ela é bíblica. Em alguns estados dos Estados Unidos, que ainda são mais bíblicos, que ainda se mantêm posicionados conforme a Bíblia, existe a pena capital ainda, para alguns crimes, como assassinato, estupros e coisas. Ou seja, então, esses estados, eles amedrontam o criminoso, eles amedrontam, são como um leão que amedronta a vítima. Assim deve ser o Estado. Hoje o Estado amedronta alguém aí? Amedronta um bandido de roubar? Muito bem, meus irmãos. Que bom que vocês estão observando isso, que nós possamos agir de conformidade com o que estamos vendo. Meus irmãos, para terminar, tá bom? Eu vou passar 10 minutos, me desculpem. As consequências da assistência social. Idolatria ao Estado, dependência do Estado, esperança no Estado. A esperança, a adoração, a dependência deve ser concedidas a quem? A Deus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não ao Estado. Delegamos a nossa responsabilidade ao Estado, delegamos ao Estado atribuições cabíveis à Igreja, e o Estado, então, rouba a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, não ampliaremos o assunto da ideologia de esquerda, não vai ser. Mas, diante do que vimos, devemos entender que toda ela, ideologia de esquerda ou marxista, busca as respostas do problema da maldade humana, esperança de felicidade num partido, numa forma de governo que domine todas as áreas da sociedade, a fim de igualar tudo e todos, retirando, porém, a sua liberdade. Então, é isso que as autoridades civis com princípios de esquerda fazem. Mas qual é o princípio da pobreza? Gênesis 3,17 diz: E a Adão disse: Visto que entendeste
A voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres viventes. Meus irmãos, o princípio da pobreza e da miséria humana é a queda, é o pecado cometido pelos nossos primeiros pais. Não é a redenção da sociedade civil, não é igualando todo mundo, uma vez que nós não somos iguais. O Senhor nos deu qualidades, vocações diferentes. E até mesmo, por exemplo, se nós dessemos aqui R$1.000 para cada um por mês, iguais. Meus irmãos, no final do ano, teria irmãos que têm tanta habilidade de empreender, como por exemplo, temos o Jadir Empreendedor, temos tantos outros, que teria ali dobrado, triplicado a sua renda. Teríamos irmãos, espero que não, que teriam gastado tudo. Espero que não, porque a Bíblia é pecado gastar tudo e daí não sobrar para alimentar a família. Teriam irmãos que seriam bons em poupar. Eu acho que me enquadro mais ou menos nesse, eu não sou bom empreendedor, mas poupar sempre um pouquinho a gente busca, né? Eu sempre falo para a Samara que, olha, estamos em momento de austeridade fiscal. É sempre assim, né? Mas, meus irmãos, nós não somos iguais. E a Bíblia proíbe que nós, então, invejamos quem empreende de forma mais competente, e aqueles que poupam o suficiente, aqueles que ganham o suficiente. Nós devemos ser felizes com aquilo que nós conquistamos, honrar a Deus e, naquilo que nos for possível, poupar um pouquinho para ajudar o próximo. Exatamente. Ajudar aqueles que necessitam. Estou quase finalizando meus 10 minutos, tá bom? O próprio Senhor Jesus, em Mateus 26:11, diz: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Naquele momento da mulher que despejou sobre o Senhor Jesus o bálsamo, né? Ações de misericórdia no Velho Testamento. Nós temos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, ações de misericórdia. Por exemplo, ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Ou seja, como o Juninho, o irmão Newton Júnior, afinal de contas, já é um adulto, já, né? Nos disse, no Antigo Testamento, a terra foi dada pelo Senhor nosso Deus. E mesmo que naqueles tempos também tinham momentos que o irmão ia ruim na sua safra, outros iam muito melhores, então você podia vender ou arrendar parte do seu terreno, você podia vender o sua própria força de trabalho, mas a cada 7 anos devia ser devolvido, uma vez que aquele que se beneficiou da terra do próximo se beneficiou por esse tempo e deve voltar agora, para que o seu irmão, o seu próximo, não padeça. Eles agiam justamente, eles devolviam a sua terra, porque tanto um quanto o outro devem se beneficiar dessa terra. Então, havia essa obra de misericórdia. E a cada 50 anos, havia o ano do jubileu, que daí se devolviam realmente todas as terras, toda a dívida era quitada, justamente novamente por causa disso. Porque o irmão pagou aquilo que pôde pagar. Após 50 anos, então, essa dívida era quitada. Ninguém mais devia a ninguém. Isso é uma obra de misericórdia, irmãos. Porque eles entendiam que eles conviviam como igreja. Então, por isso que aqui nos é pecado fazer juros altos, né? Ou emprestar para o irmão naquele momento que ele está precisando mesmo, emprestar e exigir que ele pague juros a muitos %. Isso é pecado. Nós devemos atuar com misericórdia, Muito bem.
Na igreja do Novo Testamento, já vou passar, desculpa, eu vou seguir mais curto, mas eu vou disponibilizar esse estudo. Atos 4, 32, 35. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Diferentemente de que alguns esquerdistas falam, isso não é sociedade comuna, viu, meus irmãos? Isso é ação de misericórdia. Aqueles que tinham muitas terras, e naquele momento difícil, aquele momento da igreja nascente, perseguida, eles resolviam vender uma terra para doar o dinheiro para a igreja. Eles faziam isso de bom coração, não para igualar uns aos outros, não era isso. Era aqueles que tinham mais, vendiam porque amavam o seu próximo e repartiam. Aqueles que não tinham, não também vendia, né? Não ficava todo mundo pobre agora, não. Atos 6, 1 a 6, daí entra a questão do serviço da diaconia, os nossos queridos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Isso aí é a obra da diaconia, né? Servir às mesas, o ministério das mesas. Mas, irmãos, escolher dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. Muito bem, acho que até aqui, daí ele vai falar quem eles escolheram, né? Então nós temos, vendo aqui, o Senhor instituindo então a obra da diaconia. Aqueles irmãos que vão ministrar a misericórdia na igreja. Então, assim, os diáconos devem proceder. Como nós estamos procedendo hoje? Nós estamos caminhando, meus irmãos, caminhando conforme a Bíblia. Nós já temos os nossos diáconos e é uma função nossa, então, estarmos orando para que o Senhor capacite mais homens para a obra da diaconia e assim possamos pensar como igreja, como que as ações da diaconia procederão de forma mais contundente, de forma que atue mais em prol dos nossos irmãos. Por fim, a igreja também levantava fundos. Romanos 15, 26, 1 Coríntios 16, 1 a 3, Filipenses 4 a 16. Nós temos a experiência de Genebra. Eu gostaria de passar para vocês, mas o nosso tempo está terminando. Mas Calvino entendia o ofício do diaconato em 2 esferas. Aqueles que angariavam fundos, fundamentado em Romanos 12, 8, e aqueles que agiam diretamente com os necessitados. A diaconia, não é que os diáconos devem fazer tudo isso, mas eles devem delegar, entendeu? Os diáconos, eles são os responsáveis na igreja por fomentar essas obras. Então, assim, não é que agora tudo depende deles, não é isso, mas eles fomentam, eles chamam as irmãs para as obras de misericórdia. Inclusive, fiquei sabendo pela Samara que há uma obra muito interessante pelas irmãs, que é de atenção e assistência às irmãs gestantes e recém-paridas. Então a igreja tem se movido, meus irmãos, fielmente. Demos graças ao Senhor. Então, aqueles irmãos que administram fundos e aqueles que atuam diretamente com o necessitado. Assim, lá na Genebra Antiga existia o Hospital Geral. O Hospital Geral era uma casa tanto para curar os feridos, mas atender os órfãos, atender as viúvas. E havia então um administrador de fundos que recolhia esses fundos aonde? Da igreja.
das pessoas, dos mais abastados, dos menos, aqueles que poderiam dar. E o hospitaleiro, aquele que administrava, então, os enfermeiros, as irmãs que faziam curativos e tudo mais. Tinham vários projetos realizados. Inclusive, a Academia de Genebra, que foi uma faculdade, começou com 169 alunos. Hoje nós estamos cheios aí de faculdades estaduais e federais, que professam só coisa ruim. Tem algumas coisas boas, meus irmãos, a gente não pode, mas as pessoas saem de lá, infelizmente, ateus, pagãos, né? Tem uma grande formação de ateus. Mas Calvino fundou a Academia de Genebra, e como que ele angariava dinheiro? Meus irmãos, os diáconos iam de casa em casa, buscando fundos, na casa dos irmãos, principalmente naqueles que liberalmente financiavam esse projeto, porque sabiam que toda a igreja, e não só toda a igreja, toda a Europa, por essa academia em que formou muitos pastores, foi abençoada. Muito bem. Nosso irmão francês diz assim: a ética reformada do trabalho ordena, portanto, ação social eficaz para prevenir o desemprego e intervir em benefícios das suas vítimas. Primeiro, prevenir para que não tenha desemprego, mas quando tiver, então, as obras de misericórdia ou de socorro para aquele momento, até que a família consiga se estruturar novamente.